Inclusive, para começar, na visão de vocês, o que constitui um relacionamento saudável? Vai, Mila. Posso começar? Pode. Vai, Mila. Isso que você falou é imprescindível. Assim, a meu ver, né? O meu método todo se baseia no amadurecimento da pessoa. Não antes de ter um relacionamento, mas assim, porque talvez não daria tempo para isso, né? Eu sempre falo, vai se relacionando, não é você esperar estar maduro para poder se relacionar e ter um relacionamento saudável. Não, porque muitas vezes você pode conhecer uma pessoa que é mais madura que você e aí você acaba sendo puxado para cima, sendo elevado. Né? Tipo o que eu fiz com você, amor. Conte, por favor, Mila, continue. Isso acontece, Malu. Fica tranquila. Não é verdade, gente. Nós dois éramos muito imaturos quando a gente começou a se relacionar. Já fazem 13 anos, então há muito tempo. Mas acho que o amadurecimento trouxe uma melhora no nosso relacionamento. Acho que sempre assim, quanto mais velho a gente fica... Alguns, né? Porque tem gente que só passa pela vida e não vai amadurecendo, mas geralmente as pessoas amadurecem e isso melhora também o relacionamento com todo mundo em volta. Quanto mais maduro você tiver, você vai estar direcionado para uma coisa assim que é maior, mais elevada, né? Você está buscando frutos mais elevados. O que também não quer dizer que, por exemplo, duas pessoas imaturas também vão ter um relacionamento péssimo e não vai dar certo. Às vezes não, às vezes você fica ali naquela coisa meio... são duas pessoas que têm um temperamento tranquilo, não brigam, não acontece nada. É saudável? Poderia ser muito melhor? Poderiam estar buscando uma coisa muito maior. Então, eu acho que, no meu ver, o amadurecimento é imprescindível e eu acho que é o que todo mundo deveria buscar, né? Mas você faz se você quiser. Se você quiser continuar imaturo, é com você mesmo. Você que lute. Exatamente. Eu concordo plenamente. Eu acho que o amadurecimento é o que vai guiar, né, os caminhos para o mesmo destino. Assim. Acho que quando você se relaciona... duas pessoas imaturas podem dar certo? Podem. Duas pessoas maduras certamente vão dar certo. O que realmente não vai rolar é uma pessoa madura e uma pessoa não só que é imatura, mas que não tem a abertura e a vontade, aquele desejo de amadurecer. Porque você brincou com a Malu, mas aí falando da minha experiência pessoal, de fato foi muito o que aconteceu comigo e com o Bruno. O Bruno era muito maduro. O Bruno sempre foi uma pessoa muito mais madura que eu. E aí eu não falo em relação à idade, eu falo realmente em relação à cabeça, à forma de enxergar a vida. E quando a gente começou a se relacionar, não que eu fosse uma pessoa completamente imatura, mas eu tinha ali uns traços de maturidade muito, muito forte, muito pulsante. E o Bruno, ele meio que me ajudou muito nisso, né? Então, ele me estendeu a mão e falou, dá pra gente fazer isso junto. Só que da minha parte, teve essa abertura. Porque às vezes a pessoa é tão imatura que ela não se toca nem que precisa amadurecer. E aí ela se fecha naquilo ali e vive a vida eternamente assim. Então, como você falou, tem gente que passa pela vida... né, e não se relaciona com ninguém de forma saudável porque não chegou nem perto de atingir a maturidade. Tem outras pessoas que, por outro lado, sabem da sua imaturidade, são conscientes disso, mas buscam evoluir, buscam crescer. Eu acho que isso é o que realmente importa, assim, esse desejo, essa vontade, né, de você se tornar alguém mais adulto, né, no sentido... mais interessante da palavra, não adulto em idade, mas adulto em cabeça mesmo, em consciência. Pensando nisso, será que a gente consegue definir maturidade? Porque parece meio abstrato. E na minha cabeça é meio abstrato, mas será que a gente consegue? Para frutas é bem simples. Se caiu do pé, tá maduro. Muda de cor, tudo. Mas para o ser humano, como você disse... A gente tende a achar que uma pessoa mais velha é mais madura. Sim. Mas a única coisa que vem automaticamente com a idade é falta de cabelo e excesso de peso, né? Se não se cuidar. Isso então, definitivamente não é uma verdade. Pois que as pessoas mais velhas se tornam mais maduras só porque têm mais experiência, porque viveram mais tempo aqui. A maturidade ela está diretamente relacionada com a sua personalidade. E a personalidade, as pessoas também não têm a ideia real do que é a personalidade. Em geral, a gente fala, nossa, a pessoa tem muita personalidade. Em geral, porque ela é chata e porque é intransigente, não escuta ninguém e tudo. Não é isso, né? Personalidade é o que há de mais pessoal em você e tem como você evoluir na sua personalidade, né? Você ter uma personalidade, de fato, forte. O que é uma personalidade forte? É quando você está em busca de amadurecimento, você já está em busca de coisas maiores, né? Então, eu falo das camadas da personalidade, né?
Vou começar a falar do que se trata, né? As pessoas ouvem sempre assim, gente, eu nunca ouvi isso, o que é isso? Não, porque de vez em quando a gente fala que... Eu falo lá no meu Instagram, isso daí é 4ª camada, né? E tá imaturo e tal. Então, acho que pode falar um pouco sobre isso, porque no final das contas, a gente passa por isso pra gente falar de maturidade. Sim, né? Existe uma jornada, né? Existe um trajeto para você amadurecer, de fato, e... eu me baseio na teoria do professor Olavo de Carvalho, né? Foi ele que criou essa teoria, baseada no simbolismo. E é quase que uma descrição dos estágios de amadurecimento que uma pessoa pode chegar. Então, existem 12 estágios de motivações que o ser humano pode ter nessa vida. Então, a depender do teu tipo de motivação, então... para onde converge as suas ações, né? O vetor geral das suas ações, eles convergem para onde? Então, você conseguindo analisar isso, você consegue perceber em qual etapa essa pessoa estaria, né? Então, as camadas, elas são essa trajetória, né? Você vai subindo de camada conforme você vai amadurecendo, você vai se tornando uma pessoa mais madura. E existem várias motivações, né? Então, a saber. É legal você falar isso da personalidade, porque quando a gente é adolescente, todos nós passamos por essa fase, quando a gente é adolescente, a gente geralmente tem bastante personalidade. E não é porque a gente tem a personalidade boa, é porque a gente deixa transparecer tudo que a gente quer, tudo que é de mais íntimo. Então, eu lembro, eu como ariana, esse mês eu tô falando bastante porque meu aniversário tá aí. Aliás, hoje é meu aniversário que tá saindo, isso daí é meu aniversário. Exatamente, é hoje. Exatamente. Parabéns. Então, a Ariana, que existe em mim, era uma pessoa muito braba, muito cheia das vontades, que não sabia. Continue, por favor. Não, eu sou mais... Amor, fala a verdade, você não for achar. A Malu é muito mais tranquila hoje. Depois da prisão, melhorou muito, gente. Até o pessoal critica muito o sistema prisional, mas dá pra realmente ser ressocializado. A Malu é uma prova. Inclusive, próxima eleição, a Malu vem como candidata, aproveitando a tendência do Brasil, entendeu? Pode virar presidente da República. Mas enfim, eu só dizendo que geralmente quem tem essas personalidades muito fortes são pessoas imaturas, né? Que não conseguem filtrar o que você deveria colocar, externalizar, e o que é sua vontade, né? Aquela... Você falou uma coisa, Malu, que na verdade isso aí, teoricamente, é o estereótipo do adolescente mesmo. Você falou quando você é mais jovem e tudo. Isso aí é o ideal, é o desejável. Hoje em dia, inclusive, a gente vê um oposto disso. Você vê adolescente apático, adolescente que não se impõe em nada, que não quer... Isso que você falou é da força, gente quer, né? Teoricamente, é o ideal do adolescente estar justamente nesse lugar onde você está falando. O que se espera dele. O que se espera dele. É a 5ª camada essa. É a camada da força. Você tá querendo botar sua força ali no mundo. Contestação. Exatamente. Hoje em dia, você vê o oposto disso. Você vê adolescentes apáticos, que não tem mais essa coisa do adolescente revolucionário, que luta, que não sei o que lá. Não, eles estão ali parados no canto deles, jogando videogame, não querem... Jogando videogame não, que eu sei que o pessoal vai cair em cima de mim. Pode falar. Mas tem aqueles adolescentes que não querem nada com nada. Eles não são revolucionários, eles não são... Tô falando que ser revolucionário é uma coisa boa, não. É bom que você saia desse lugar. Mas se você tá na adolescência, é bom que você esteja assim. Que você esteja querendo botar sua força no mundo mesmo, né? Então, um pai que olha o filho nesse estado de combatente, né? Essa coisa assim mais do embate mesmo, e vê com maus olhos isso, não tá errado. Você tem que desejar isso pro seu filho, porque aquilo ali é um estágio. Ele tá passando por aquele período da maturidade dele. Na verdade, o que a gente vê hoje em dia são adolescentes num estágio anterior a esse, que é o estágio da 4ª camada, seria, né? Que é o do vitimismo, a pessoa acha que devem tudo pra ele, então... Que é metade da internet, né, Mari? Metade? Não, metade? É 90% do Você Brasil. Tá sendo muito generosa. É 90% do Brasil. Muito... Tá mudando isso. Tá mudando isso. Eu também tenho essa percepção. Eu acho que tá mudando Eu acho que tá mudando muito isso. Você vê... Todo esse movimento dos coaches hoje em dia, isso foi extremamente benéfico para o Brasil, eu acho, né? Isso veio dos Estados Unidos, lá a gente tem muito mais... eles têm muito mais essa mentalidade de vencer na vida, de trabalhar e de querer ganhar e tudo. E a gente importou isso e, de certa forma, as pessoas amadureceram com esse discurso, né? Que você tem que fazer por onde? Você tem que fazer por você, pela sua própria força, pela sua própria capacidade, né?
Então, eu acho que isso foi benéfico pro brasileiro, porque, em geral, o brasileiro está, sim, na quarta camada, que eu ainda não expliquei o que é, mas é esse lugar de vitimismo, de você querer tudo ser autorreferente em relação a você.